Cara, vamos conhecer a história do Diomandé, que foi a contratação mais cara que o Real Madrid já fez em toda a sua história. Vídeo do canal do Gustavo Marques. Foi por isso que o Real Madrid contratou Ian Diomandé. O Real Madrid acabou de fechar a contratação de um jogador de 19 anos que estava jogando no ensino médio dos Estados Unidos há 2 anos por mais de 100 milhões de euros. Eles pagaram tudo isso não por um garoto criado em categorias de base de time de elite. Não, pagaram isso por um garoto da Costa do Marfim que roubava batatas quando criança, que não tem nem 50 partidas como profissional por clubes, que explodiu no RB Leipzig e que, na Copa do Mundo de 2026, mostrou para o mundo inteiro que pertencia ao mais alto nível. O PSG ficou revoltado por ter perdido ele, e agora ele será o primeiro marfinense a vestir a camisa do Real Madrid. Essa história tem futebol, mercado e bastidores, mas também tem uma irmã falecida, uma promessa e uma camisa falsa do Manchester United com o Ronaldo escrita à mão. Essa não é uma história qualquer, é a história de Ian Diomandé, o novo jogador. Cara, o Diomandé, vou te falar um negócio, eu acho que ele é gato, hein, mano? Ele só tem 19 anos de idade, meu. Parece que ele é bem mais velho, né, a aparência dele. E tá explicado o porquê ele foi tão caro, né? Porque ele vai ter uma margem de retorno. Começou a jogar bola no Real Madrid, que é o principal time do mundo, seu valor de mercado vai dobrar, vai triplicar ainda. Do Real Madrid. Here's Ian Diomandé. To create room for himself, going on a slalom run of the highest order. Still, Diomandé. É isso, hein? It's out of this world. Caramba, nunca tinha visto esse gol que ele fez, não. Mó golaço, pô. Ele tava na ponta direita, cruzou o campo pra esquerda e ainda bateu colocada rasteirinha. A moment to take your breath away from Ian Diomandé. Qual foi? Diomandé também é fã do Vinícius Júnior? Aquela comemoração ali é do Malvadeza. Mas antes de começarmos esse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Ian Diomandé nasceu no dia 14 de novembro de 2006 em Abidjan, maior cidade da Costa do Marfim. Ele cresceu em Sikogem, um bairro humilde, e ele era um garoto comum, jogando futebol em campos de terra, às vezes sem chuteiras de verdade, mas com o apelido de craque. Era chamado de Roberto Carlos por causa da força do chute. E desde muito cedo, tinha uma pessoa do lado dele que acreditava nele antes de qualquer resultado, a irmã Roxane. Roxane dizia que Ian seria o melhor do mundo antes mesmo de tudo começar. Quando ele ainda brincava descalço e sonhava olhando para uma camisa falsa do Manchester United com Ronaldo 7 escrita à mão com marcador preto, ela já falava como se o destino fosse certo. Cristiano Ronaldo. Cara, quando você vem de uma família humilde, você descobre que tem o talento, igual o Diomandé, já jogava bola ali, os caras chamavam ele de Roberto Carlos, já sabia que ele era bom, entendeu? Era diferenciado. Você se agarra ali no futebol com todas as suas forças, porque você acredita não, né? O futebol é o meio de mudar a vida das pessoas, e era o que ele começou a pensar ali. Falou, pô, eu sei jogar bola, eu vou virar jogador na marra pra mudar a vida de todo mundo. Ronaldo era o ídolo de infância de Diomandé, o jogador que ele admirava, que ele queria imitar, que usava como referência do que era possível alcançar. E Roxane usava exatamente esse parâmetro para provocar e incentivar o irmão. Dizia que ele poderia ser melhor que o Cristiano. Essa era a dinâmica dos dois. Eles sonhavam. E uma coisa, né, dessa nova geração, todo mundo que vem, antigamente, você pergunta pra Neymar, pra Messi, quem ele se espelha, quem era o ídolo deles, aí eles falavam Ronaldinho Gaúcho, os caras do passado, agora não, agora o ídolo da nova geração, ou é Messi, ou é Cristiano Ronaldo, ou é Neymar, difícil não ser um desses três. E ela acreditava antes do sonho virar projeto. Por volta dos 10 anos, Diomandé se despediu da família e foi jogar na Interfoot Sud como é, uma academia de futebol perto da fronteira com a Gana. E por lá, chegou a roubar batatas em uma vila com outras crianças quando estavam morrendo de fome, estando longe da família e de todos. Nessa academia, apareceu a figura de Bamba, o responsável pelo espaço que virou uma espécie de segundo pai para Ian Diomandé. Foi Bamba quem deu alojamento e quem conseguiu as primeiras chuteiras de verdade para o garoto. Diomandé tinha... Caramba, o menino não tinha nem chuteira, né? Pô, às vezes nós reclama de umas coisas aí que eu vou te falar, não dá nem pra reclamar. Tem muita gente em pior situação do que nós estamos, tá ligado? Nós às vezes é mal agradecido, pô. Pra jogar bola, o moleque jogando num time ali tendo que jogar descalço. Tinha talento, mas talento sozinho não bastava.
Ele precisava de alguém que acreditasse nele e que desse a estrutura mínima para o talento aparecer. Em 2022, ele saiu da Costa do Marfim e foi para os Estados Unidos sozinho, com 14 anos, sem nem ao menos falar inglês. Depois de jogar futebol no ensino médio pelo Yulee Hornets na Flórida, ele foi parar na DME Academy, em Daytona Beach, onde treinou por 2 anos, aprendeu inglês pelo celular, se adaptou e foi construindo nome fora do radar de tudo que o futebol europeu costuma monitorar. Por lá, Tava sem força de vontade. O cara queria muito ser vencedor. Foi para um país que ele não conhecia, não falava a língua, só dificuldade, longe da família e tinha que vencer essa barreira, né? Para ser jogador de futebol também. O caminho é tenebroso, tá? Não é fácil, não. ele foi muito importante e foi eleito Star Player of the Year em 2023 e ajudou o Asfrense, uma equipe associada à academia, a ganhar o título da primeira divisão, marcando 2 gols na final do torneio contra o Sporting Wichita. Good work from Charles Hall. Now Diamande. Diamande into the 18. Nossa. Diamande one-on-one back post. 1-0. Qual foi? O Diomandé tá jogando com criança? Pô, parecia que esse gol aqui ele fez com muita facilidade. Parecia não, ele fez. Back to Christian. Laid off back post. That goes in. And just like that, 2-1. And there you have it, the 2023 National Champions. As façanhas do garoto nos Estados Unidos chamaram a atenção do Rangers, da Escócia, que o colocou em período de testes no final de 2023, mas o clube optou por não oferecer um contrato permanente a ele. Diomandé chegou a fazer testes no Bournemouth, no Chelsea, no Olympiacos e no Crystal Palace nessa época, mas ninguém o contratou. Diomandé Aí é loucura. Esses times aí tudo perdeu dinheiro. Imagine se tá com esse moleque aí desde essa época. Ia vender agora pro Real Madrid e embolsar uma grana violenta. chegou a contar uma vez que o Michael Olise e o Everett Eze, durante um treino, disseram a ele: "Ei garoto, você é muito bom." Nem mesmo os times B da MLS quiseram ele, e quando o período do visto americano terminou, ele precisou voltar para a África. Até que, em 27 de novembro de 2024, o Leganés da Espanha o contratou, com previsão de integração ao time principal no fim daquele ano ou no começo de 2025. O time jogava a segunda divisão da La Liga. Ele Tipo assim, jogador profissional elogiando ele, Olise, Eze, e mesmo assim nenhum time quis o cara, pô. Os olheiros também não dá uma atenção, né? Acho que, não sei se nessa época ele não tinha um empresário forte, porque nenhum time da Série B lá da Inglaterra quis ele, cara. Aí ele voltou e depois, tá vendo? É por isso que também não pode desistir. Não deu certo lá na Inglaterra, ele continuou treinando até bater outra oportunidade. E aqui surgiu uma oportunidade boa no Leganés da Espanha. começou primeiro pelo time B, para se adaptar ao ritmo do futebol espanhol, mas o talento dele acelerou o processo, e ele foi integrado ao time principal. Em 29 de março de 2025, com apenas 18 anos, ele entrou como substituto pelo time principal em um jogo contra o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu nos minutos finais de uma derrota, e fez a sua estreia como profissional. Diomandé fez questão de pedir para trocar de camisa com o Kylian Mbappé, que fez a troca, e o marfinense ainda postou um vídeo usando a camisa nas redes sociais. Parecia um sonho. Só que, semanas depois... Aí ele foi fez a monstro, vida. E a notícia mais triste de toda a sua vida. Diomandé recebeu uma ligação e descobriu que a irmã Roxane, que foi a primeira pessoa a acreditar no seu futebol e em seu talento, havia morrido. Colocaram alguma coisa na bebida dela em uma festa, e ela nunca mais acordou. A partir desse dia, Diomandé prometeu para si mesmo que faria o mundo inteiro conhecer a sua irmã. Em sua carta no The Players Tribune, ele disse: "Escrevi isso porque quero que você saiba que eu vou garantir que você continue viva. Vou garantir que todos conheçam o seu nome, o mundo inteiro. Tudo o que faço em campo é por você. Eu realmente troquei camisa com o Mbappé. Lembra quando a gente assistia a ele na TV e você dizia: Mbappé? Sim, ele é bom, mas meu irmão é melhor." Quando o mundo finalmente começou a falar de Yan Diomandé, ele decidiu falar de Roxane. I was liking my sister a lot, and then I lost my sister. Yeah, life is like this, so I'm thinking of my sister a lot because today I have everything and then I can share with my sister. My dream was making her happy and proud, and then today, yeah, I can see my sister and then... Caramba, o pior é que você fica triste, tá? Porque geralmente
Você luta por uma pessoa, entendeu? É difícil uma pessoa que fala, eu quero vencer só pra mim mesmo. Não, você tá lutando por alguém, seja pelo seu pai, sua mãe, alguém que você ama muito. Era o caso do Diomandé. Vinha de uma infância muito triste, passou dificuldade. Pô, ele teve que roubar batata, entendeu? Não tinha nem o de comer em casa. E quem apoiava o sonho dele, falava que ele era melhor que Cristiano Ronaldo, falava que ele podia ser melhor que qualquer jogador, cara. Era só ele não desistir. A irmã dele dava todo o apoio do mundo. Então, na cabeça dele, eu vou ser jogador de futebol e vou proporcionar uma vida para ela diferente. Ela vai ter o melhor dessa terra, essa é a verdade. E aí, quando ele realiza o sonho dele, quando ele se torna jogador de futebol, que é o momento de falar, ó, toma aí, a vida que eu te prometi. Agora você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter do melhor dessa terra. A irmã dele faleceu, cara. Você é louco. É de partir o coração. É nesses momentos aqui que eu vou falar a verdade pra você. O Diomandé podia ter todo o dinheiro do mundo, pode ter, ele tem todo o dinheiro do mundo agora, pode comprar o que quiser. E sabe, o dinheiro não é aquela alegria, é da hora você ter uma condição boa, poder comprar o que você quiser, entendeu? Ajudar, mas se você não tem, quem você mais ama do seu lado, se torna meio, entendeu? Não é tão da hora quanto você imaginava. Aqui, eu vou te falar um negócio. Se viesse um gênio aqui e falasse pro Diomandé, cara, você quer voltar a ser pobre e ter sua irmã de volta ou continuar rico sem sua irmã? Pô, ele não pensava duas vezes, cara. Ele ficava pobre de novo só pra ter a irmã dele do lado dele de novo. Depois disso, tudo mudou para Yan Diomandé. Ele não tinha mais emoção, não tinha mais sentimentos, tinha apenas um propósito. Apenas 6 como titular foram suficientes para o RB Leipzig, da Alemanha, pagar a cláusula de rescisão inteira. Simplesmente 20 milhões de euros por ele, a maior venda da história do Leganés. O Leganés tinha pegado o jogador marfinense de graça e em menos de um ano o vendeu por 20 milhões de euros. E ainda ficou com um percentual em futuras vendas. Foi igual comprar Bitcoin em 2010. E o Leipzig foi o clube certo, no momento certo. Um clube que compra jovens talentos antes do preço disparar, dá minutos, valoriza ritmo em transição e transforma a promessa em produto europeu de elite. Diomandé tinha tudo que o modelo do clube pede: velocidade, 1 contra 1, agressividade, potência física e capacidade de atacar espaço. O próprio Diomandé falou que viu Leipzig como o lugar ideal para se desenvolver, que o futebol rápido e ofensivo do clube combinava com suas características. E combinou mesmo, porque não demorou muito e logo ele já estava destruindo todo mundo por lá. Bastou um jogo para Diomandé mostrar à Alemanha quem ele era, marcando sua estreia pelo Leipzig, abrindo o placar na vitória por 4-2 sobre o Sandhausen, pela primeira rodada da Copa da Alemanha. E aqui, imagine a vontade que ele não tava de jogar futebol, entendeu? Porque o futebol aqui pra ele também virou um esconderijo, porque quando você tá em campo, você consegue pelo menos relaxar, esquecer os problemas, e ali ele só jogava bola. Então a meta dele aqui era ser o melhor possível, e aí já chegou deitando, comendo a bola. Pouco tempo depois, ele virou titular na Bundesliga também. Os gols na liga até que demoraram um pouco, mas logo ele começou a balançar a rede por lá também. Ele é um ponta direito de ofício, mas joga muito bem na ponta esquerda, sendo incrivelmente habilidoso em qualquer uma das pontas, sendo eficaz e eficiente. Now, Diomandé, they've given him too much space here. Yeah, Diomandé cuts in and finds the corner. O cara que tava marcando ele parecia que tava fazendo alongamento. Top four hopes. Meteu do espaguete, cara. Diomandé, it's wonderful from him. Oh, it's delightful. Diomandé. And how have they survived that? Romelu. Wonderfully taken down by Yan Diomandé. This is excellent from Diomandé. It's a wonderful ball in. And the Diomandé combining. Oh, good one. Nice play. Diomandé makes it 1-0. Em uma partida contra o Frankfurt, o Leipzig venceu por 6-0 e Yan Diomandé marcou seu primeiro hat-trick. Primeiro, gol de perna direita, aproveitando a sobra. Depois, gol de perna esquerda, tirando bonito do goleiro. Mas o terceiro foi ainda mais especial, driblando o goleiro. And Diomandé is through. Is he going to make it a hat-trick? Yes! You bet! E aí você vê que o talento dele foi florescendo, pegando cada vez mais confiança, você começou a balançar as redes, já era, aí ninguém segura o cara que tem talento e sabe o que tá fazendo. E na Bundesliga é fácil quando você tá jogando pelo Bayern, quando você tá jogando pelo Borussia, aqui já não, cara, ele tá num time ali que tá meio que no mesmo nível dos outros times, então é jogo duro.
E mesmo assim ele conseguia fazer a diferença. Yan Diomande! Ele se tornou o segundo jogador mais jovem da história da Bundesliga a marcar 3 gols em um mesmo jogo. No Leganés, Diomande era faísca. No Leipzig, virou incêndio. Na temporada 2025-26 pela Bundesliga, ele foi o líder em dribles certos da liga, acumulando 115 dribles certos de 197 tentativas totais. Em toda a temporada foram 36 jogos pelo Leipzig, 13 gols e 10 assistências. E muitos foram golaços, se liga só. As his side give the ball away, Seiberts. Lovely little ball, Diemande's in. Real pressure on him, he's still got there and finds the corner. Comes out here to Diomande! Fora da área. Baumgartner, Diomande! Diomande também usa a esquerdinha toda hora, hein? Achava que ele era mais só com a perna boa mesmo, com a direita, mas não. Caiu na esquerda, ele tá batendo pro gol. Yan Diomande foi convocado pela Costa do Marfim pela primeira vez em 2025 e ajudou a equipe. Passou de um jogador praticamente desconhecido em sua terra natal a um herói nacional em pouco tempo, marcando nos 2 últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo e garantindo a vaga da seleção para a Copa de 2026. E também marcou gol nas oitavas de final da Copa Africana de Nações. Até que em junho de 2026, a Costa do Marfim estreou na Copa do Mundo contra o Equador. Yan Diomande começou como titular. A Costa do Marfim venceu por 1-0 e ele foi eleito como o melhor jogador em campo, em uma partida onde brilhou. Aí é loucura, hein? Primeira Copa do Mundo, ser novo pra caramba e mesmo assim ser zero nervosismo. Pô, o cara foi o melhor em campo na sua primeira partida de Copa do Mundo, porque às vezes os caras sentem o peso, né? Não é facinho, não. Não tá jogando um interclasse, tá jogando uma Copa com os melhores jogadores de cada seleção. Com 19 anos e 212 dias, ele se tornou o jogador mais jovem da história da Costa do Marfim a atuar em uma Copa do Mundo. Em seguida, a equipe perdeu para a Alemanha por 2-1 e depois venceu o Curaçao por 2-0 na fase de grupos, com direito a uma assistência de Diomande. A Copa da Costa do Marfim não foi muito longe, eles foram eliminados na fase de 16avos contra a Noruega. Diomande foi titular em todos os Vai falar o quê? Vai falar, pô, dava pra ter jogado mais, foi eliminado pra Noruega. Costa do Marfim, chega a Noruega batendo até em nós. Tirou a Costa do Marfim, tirou o Brasil. jogos e confirmou que o Leipzig já mostrava, ele não tremia em palco grande. E o mercado reagiu. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea e Bayern de Munique estavam... Caramba! Aqui foi o seguinte, o empresário dele chegou lá no Diomande e falou, pô, digita aí no Google um clube grande que você quer jogar. E o Diomande, entendeu? Escolheu ali o clube que ele gosta, escreveu lá o nome do Real Madrid, eu quero esse daqui. Ele falou, ah tá, tem proposta desse clube aí pra você. E se inscreve de qualquer um outro, ia ter proposta pro Diomande. interessados Tava no na seu condição futebol de escolha, antes né? E depois a Copa. O PSG chegou primeiro nas conversas e estava convencido de que contrataria o jovem marfinense. Mas aí, o treinador do Real Madrid, o José Mourinho, pediu que o clube fizesse de tudo possível para contratar Diomande, e eles fizeram. O Leipzig pediu mais de 100 milhões de euros pelo jogador depois que o time espanhol entrou na disputa. O Paris ficou enfurecido por perder a joia, e o Real Madrid pagou. Um jogador marfinense que nunca havia atuado no profissional até março de 2025 estava se tornando o novo jogador do Real Madrid, o primeiro jogador marfinense a vestir a camisa do time merengue. A contratação foi encaminhada e reportada acima de 130 milhões de euros, com contrato até junho de 2031. Diomande não tem nem 50 partidas pelo profissional por clubes em toda a carreira. Pior que agora ele vai ter um desafio e tanto pela frente, hein? Porque o Real Madrid é um clube que tem muita pressão, ainda mais quando você chega sendo a contratação mais cara da história. O negócio é ele entrar com calma, não adianta querer mostrar muito, entendeu? É entrar tranquilo, pô, vai acontecendo, dá tempo ao tempo, porque senão você começa a forçar a jogada, começa a querer fazer gol ali na marra, entendeu? Pra você ficar mais tranquilo pra jogar bola, e aí você começa a errar. Quanto mais nervoso tá o jogador, mais erro ele comete. Então mas isso daí os caras também vai fazer ele ficar tranquilo. Lá na frente, você com o Mbappé e Vinícius Júnior do seu lado, fica mais fácil você jogar futebol também. Uma temporada e meia na carreira, e há 2 anos ele estava jogando futebol no ensino médio dos Estados Unidos. Há 1 ano ele estava jogando na 2ª divisão espanhola. Há 1 mês, ele estava jogando na Copa do Mundo, e agora é o novo jogador do maior time do mundo. Isso não é só futebol,
É muito mais do que isso. O garoto que escreveu Ronaldo 7 numa camisa falsa do Manchester United vai jogar no clube onde Cristiano virou eterno. O jovem que pediu para trocar de camisa com Kylian Mbappé agora será companheiro de equipe dele. E Andy Omandé não vai para o Real Madrid para ser só mais um, vai para provar que sua irmã Roxane estava certa. Em sua carta, ele disse: "Eu não queria uma casa grande, eu não queria carros, eu só queria colocar tudo no futebol, tudo para mostrar ao mundo que minha irmã estava certa. O campo é o único lugar onde me sinto calmo e onde posso falar com você. Eu só queria que você ainda estivesse aqui para eu poder dizer: nós conseguimos. Tudo o que você disse se tornou realidade." Pois é, tudo isso porque ele sabe que, em algum lugar lá de cima, ainda tem alguém que sempre acreditou, torcendo muito por ele. Caramba, que vídeo bom, hein, cara? Gustavo Marques também nunca erra. E eu vou te falar, que história do Diomandé, não tem como. É impossível você não torcer para um jogador desse. Eu só quero que ele arrebente pelo Real Madrid, entendeu? Lutou pela irmã dele, realizou o sonho dele de ser jogador de futebol, jogou uma Copa do Mundo, foi recusado por todos os times da Inglaterra e hoje foi contratado pelo maior time do mundo. É superação. Esse cara aí, ele é um monstro. E rapaziada, se vocês gostaram aí do meu react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar maior moral, tamo junto e até o próximo vídeo, é nóis.